Ok, bom. Bom dia, todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Grazini, deveria ter me nomeado aqui na tela, mas sou diretora da Verakiss Food Academy e presidente da Fundação Verakiss. E aí, estou aqui com a Vivian Zolar, né, que é diretora da Qualifood, e a Mônica Gomes, diretora da Mônica Gomes Assessoria e idealizadora do Sparring Partner Conecta Nutri, Joan, né, Refeições e Nutri na Europa. E as duas são as coordenadoras e tutoras da Missão Técnica Escolar. E hoje a gente vai apresentar um pouco. A gente teve a primeira turma agora em janeiro, aqui em Paris, e foi uma semana muito rica, muito gostosa, muito rica, né, em todos os sentidos. A gente aprendeu muita coisa, fez muito contato. E a ideia é partilhar com vocês o que é isso, qual é a nossa ideia, e quem sabe estar com vocês no ano que vem para partilhar tudo isso. Vou compartilhar minha tela, tá bem? Ah, que bom, vou ter que voltar tudo de novo, tá, gente? Então vamos, Vivian, se você puder ir se apresentando. Claro, desculpa, tinha dado uma travada aqui, agora voltou. Então, muito bom dia. Acho que quem está aqui já quase me conhece, né? Mas deixa eu me apresentar brevemente, assim. Eu sou Vivian, como a Ju já apresentou, eu sou fundadora da Qualifood. Esse ano a gente completa 20 anos e nesse tempo todo eu estou dentro da alimentação escolar privada e pública por meio de parcerias. Mas eu iniciei na alimentação há um tempinho, um pouco. Foi no ano de 2000, tive a possibilidade de conhecer por dentro. Por 3 anos eu atuei dentro do governo do estado de São Paulo. Depois eu trabalhei em alimentação escolar terceirizada, né? E nesses 20 anos, quase 20 anos para cá, eu atuo também na privada. E a ideia, né, da visita técnica de alimentação escolar, da missão técnica, foi um bate-papo ali numa das visitas da Vera Kiss, que a gente, visitando outras coisas, falou, poxa, a gente podia compartilhar também essa expertise, né? A gente tem programas tão legais no Brasil e que a gente pode ainda melhores quando a gente partilha de boas práticas, especialmente quando a gente diz em relação à governança, à sustentabilidade. Então, por que não pensar nesse modelo? E a gente pensou nesse modelo com muito carinho, né, porque foi uma experiência, como a Ju falou, muito rica, e eu voltei com a cabeça fervendo para cá, assim, com mil coisas para colocar em prática, e precisando de um ano de 800 dias para dar conta das ideias todas que a gente quer trazer para cá, né? Então, sejam muito bem-vindas, Maíra, Márcia, que a gente vai contar um pouquinho hoje como foi e o que vem pela frente. Mônica, quer se apresentar? Quer deixar mais para frente? Acho que a Mônica congelou. Ah, não, Mônica tá ali, Mônica, eu deixo você para depois, tá bom? Que acho que você está congelada. Vamos lá. Bom, então, brevemente, né, para quem conhece, já falei, quem não conhece, existem duas estruturas, a Verakiss Food Academy, que são os projetos de mediação e popularização da ciência dos alimentos e da alimentação, do campo à mesa, mais voltados para profissionais e empresas. Então, a ideia é muito mostrar como a ciência é colocada no âmbito social, como ela é colocada em prática. E depois a Vera Kiss, que é a Fundação Vera Kiss, são projetos mais de reflexão, de crítica, voltados para um certo público que queira refletir, mas realmente pensar, criticar, conversar, e também projetos voltados ao público leigo, e Márcia conhece aqui um deles, apesar de a gente ter bastante especialista, um deles é o Papo à Mesa, outros avanços e controvérsias, e outras atividades que a gente faz, né? Desde o de 2007, então, que a Veraquiz existe, que a gente promove, né? Que a Veraquiz promove o intercâmbio, o conhecimento na área dos alimentos do campo, à mesa, mas com o eixo Europa, Brasil e América do Sul, né? A nossa ideia é compartilhar a expertise europeia. E como eu comentei, né, mostrar a questão da ciência na sociedade, e a gente trabalha também com uma parte muito forte de comunicação e alimentos, tanto para quem
ainda não conhece, o que a gente já conhece, a gente tem desde 2013 o curso A Comida na Boca do Povo, que é para tratar essa questão da comunicação, da ciência dos alimentos, da alimentação. Cursos, projetos e negócios internacionais é por meio dessas iniciativas que a gente trabalha a popularização e a mediação das ciências, e a gente, o foco, né, é inovação e impacto, quando é para a empresa, ou sensibilização e conscientização, quando é para o público leigo. Então, a Vera Kiss trabalha na França, Portugal, Espanha e Itália, e também, às vezes, faz projetos em alguns outros países sob demanda. Essa é uma ponte entre profissionais do setor agroalimentar e uma referência em informação qualificada e confiável, né? Quem já fez curso da Vera aqui sabe que é para ser realmente tudo muito profundo, muito pensado, muito esmiuçado. A gente tem os cursos e treinamentos na Europa e as missões técnicas. Nessa missão técnica, a diferença entre uma visita técnica e a missão técnica é que a visita técnica a gente trata de um tema, certo? Então, vamos tratar de sustentabilidade. Vários setores, e nesses vários setores, sempre do agroalimentar, a gente vai falar de sustentabilidade. Na missão técnica, é um setor e a gente trabalha esse setor de A a Z. Então, a gente pode passar por produção primária, marketing, comunicação, gestão, tecnologia. A gente passa por todo o setor e fala só desse mesmo setor. A outra diferença também é que a missão técnica, elas todas são desenvolvidas pela iniciativa e vontade de um parceiro, nesse caso a Vivian Solar e a Mônica Gomes, então um parceiro que tem essa ideia, conhece esse público, e é muito importante porque eles aqui me ajudam na montagem, né, dessa estrutura. A Veraquiz acaba fazendo a maior parte da atuação da Veraquiz é a curadoria. Só para lembrando, é, eu estou aqui desde 1997, então essa curadoria é feita mesmo com muita seriedade e muita experiência de tanto tempo, né? E aí, como eu comentei, então a Vivian deu essa ideia numa visita aqui, Mônica também nesta visita aqui, Mônica também, assim que ela pudesse se apresentar, ela também trabalha com alimentação escolar, e elas ficaram muito entusiasmadas, e agora, em 2026, a gente conseguiu trazer a primeira turma, né? Eu vou mostrar mais para frente. Ah, eu vou seguindo, se vocês quer falar, Vivian, eu vou seguindo. Posso falar. Então, na verdade, a ideia da missão técnica é fomentar, mostrar, conscientizar, valorizar, até porque tem coisas aqui que não são melhores que a no Brasil. O Brasil tem coisas melhores, mas também sensibilizar, valorizar profissionais técnicos e empresários no setor da alimentação escolar do Brasil, né? E, e aí a gente entra, e a ideia é mostrar que vai muito além da nutrição, né? Todo o posicionamento, desde a equipe de pedagogia, diretores, nutricionistas, os dietistas, todas as equipes, as prefeituras, né? Então, os órgãos governamentais, os órgãos de fomento, as universidades, como tudo isso funciona e como na prática essas escolas oferecem alimentação para, né, refeição, alimentação para essas crianças. A gente não foi em colégio, né? Mas até podemos ir até adolescentes. Então, no formato são sempre de 10 a 12 visitas, no mínimo 10 visitas, sempre uma de manhã, uma de tarde, e é onde a gente vai passando por todos os temas e todas as diferenças, né, de cada setor ou cada problemática. A gente foi, por exemplo, na Associação Francesa de Restauração Coletiva, né, sindicato, aliás, desculpa. Então, a gente também passou por essa parte, né, de regulamentação, de tratar do setor, de lutar pelo setor. E nessas
podem ser 12 visitas, porque a gente pode ter a oportunidade de fazer uma ou outra, então a gente encaixa mais duas. Sempre tem no domingo a gente faz uma abertura de entrosamento ou para conhecer alguma coisa diferente, e no outro, no sábado, a gente fecha essa, essa semana. Nessas 10 a 12 visitas, eu vou falando aqui, esse grupo, ele meio que direciona. Então, não são todos os anos, nenhum programa Veraquis se repete de ano a outro. Tem algumas coisas, né? Vivian e Mônica são testemunhas, porque já fizeram mais de uma visita. Tem algumas coisas que se repetem, mas essa repetição tem que ter a ver com o grupo. Senão, a gente adapta. Se eu tiver um grupo de um ano para o outro completamente diferente, as visitas podem ser completamente diferentes. Isso para quê? Para dizer para vocês que vocês podem falar: olha, eu gostaria de ir, mas eu quero ver isso, tá? E aí, cada visita, como são 10 pessoas, 10 visitas, a gente também destina uma visita para cada aluno. Então, essa é a visita do fulano, essa é do Beltrano, ou seja, tudo, mas como é da mesma área, todo mundo aproveita e está contente com tudo. Então, o que que a gente, né? Qual é o conteúdo? A gente, a gente tenta não, né? A gente mostra a questão da gestão pública da alimentação escolar na França/Europa, a alimentação de acordo com as modalidades de ensino, gestão de compras, gestão de refeições fornecidas pelos pais, quando é o caso, tipos de serviços na oferta de alimento nas escolas, relacionamento pais, escola e alimentação, políticas e programas de educação sensorial, alimentar e nutricional. E aí depois visita prática, as visitas mesmo, os órgãos de gestão pública, fornecedores de refeições para escolas, escolas públicas e privadas, programas de educação sensorial, alimentar e nutricional. E a oficina de educação sensorial, alimentar e nutricional. Esqueci de continuar o conteúdo, gestão da alimentação escolar, no setor, né, escolas privadas, gestão e composição de cardápios, gestão da qualidade na produção de refeições escolares, alimentação para crianças com necessidades especiais, sustentabilidade nas escolas e papel dos educadores. O que a gente mais viu esse ano, em questão né, do momento social, do contexto social que a gente vive, foi um discurso muito de adaptação e o passo, e grandes passos que essas escolas têm dado para a sustentabilidade. Acho que Vivian não me deixa mentir. Foi o que a gente mais Sim. ouviu este ano. E O é que uma que sustentabilidade. Ah, perdão, Ju, eu só comentar uma coisa, que é uma sustentabilidade que chama atenção pelo olhar, porque aqui a gente ainda vê, por exemplo, você falar de sustentabilidade e ESG, mas de uma forma muito superficial, né? Então a gente, por exemplo, vai em alguns lugares, a gente aqui trabalha com foco na sustentabilidade, aí tá falando para lavar a caixinha de leite. Né, para separar o lixo. E a gente está num outro patamar nesse quesito quando a gente olha para as escolas francesas. Assim, foi muito legal, a ponto da gente ouvir e claro, a gente tem um olhar muito mais higienista sobre isso aqui no Brasil, nós nutricionistas, mas é um aspecto muito interessante de uma escola que já recebe os frangos inteiros e eles usam de A a Z todas as partes do frango, porque eles evitam geração de resíduo, né? Enfim, então, assim, a gente está num outro nível de sustentabilidade muito interessante, assim, isso chama muita atenção. Perdão, Ju, pela interrupção, é que eu não queria perder é essa uma mesa ideia. redonda, mesa redonda. E puxando o gancho do que você falou, eu não sei se é a mesma escola, porque agora já não me lembro, a questão deles de dividirem a quantidade de proteína, aumentando leguminosa. Então, metade da proteína de fonte animal é compensada por um aumento de leguminosa em todas as refeições. Então, tem coisas assim muito interessantes. Para mim, é Sim. descoberta, sempre é descoberta, né? Isso E foi muito legal. É o coletivo, né? Que foi a escola que tem o coletivo atuando, que tinha esses dois. A gente mesmo almoçou lá e a gente comeu carne com lentilhas, porque as lentilhas tinham esse objetivo exatamente de viabilizar proteínas de outras fontes. E o chefe, que é um dos chefes, que é brasileiro. um brasileiro, né? Um carioca, que nos recebeu, ele até falava sobre isso, de que isso também foi importante para eles conseguirem justificar todo o processo sem aumento de custo porque eles trabalhavam os dois lados, a questão da sustentabilidade da fonte proteica e, ao mesmo tempo, conseguir equacionar
os custos e não prejudica a aceitação, porque estava tudo junto ali, então inclusive estava uma delícia, uma apresentação super bacana, né? Eles têm esse olhar também, o francês tem um olhar gastronômico sobre a comida, e isso acho que agrega muito bem, né? Todas as mudanças. E nessa mesma escola que foi interessante, é uma escola numa cidade que tem uma condição financeira, né? A população mais, mais restrita e que é um conjunto, né? O contexto francês, né? É uma população muito imigrante do Maghreb e que come muita especiaria. E nessa escola eles colocam as especiarias numa, num móvel e as crianças podem colocar o quanto elas quiserem de açafrão, cúrcuma. Então, assim, também achei outra coisa muito interessante, né? Porque eles não podem temperar muito assim, porque tem ainda os que não têm esse paladar, mas os que têm paladar se servem. Chamam barra e pizza. São coisas muito interessantes aqui, ó. Já chegamos aqui. É, é essa aqui da esquerda, essa escola que a gente estava falando, né? Na verdade, essa aqui é do meio é outra escola. E aqui na direita a gente foi conhecer, para vocês verem como muda um pouco, a gente foi conhecer o órgão de gestão das refeições da cidade de Paris toda. E também vocês vão aprender muita coisa. Paris é considerado, ela é diferente de toda a França. Ela é uma cidade e um estado, na nossa comparação, né? Ela é uma cidade e um departamento. Então, a gente foi conhecer na prefeitura, no órgão da prefeitura que cuida da refeição. E muito interessante, porque a nutricionista estava muito empolgada em conhecer o Brasil. E agora a gente está mandando para eles. Foi uma semana de troca muito interessante, porque a gente está mandando para eles como se poderia ser, né, um resumo de toda a legislação e de tudo que é feito no Brasil na área de alimentação escolar. E para uma outra escola, eles pediram para a gente um livro de receitas. De pratos brasileiros para eles oferecerem para as crianças em dias de festa, fazer um dia especial Brasil. Então, assim, foi uma semana muito, muito interessante de troca. Aqui a gente foi no Comitê Departamental de Educação e Saúde, então ver toda essa parte da educação alimentar, como eles trabalham. Essa aqui é a escola, uma escolinha menorzinha, a gente viu toda a questão de refeição. É só para mostrar como é amplo e como é eclética a nossa semana, né? A gente foi ver também, a gente viu refeição transportada a frio, refeição transportada a quente, a gente viu cozinhas onde se prepara lá e as crianças comem, ali mesmo. A gente viu autogestão, eu fiz essa careta porque eu não sei os nomes aí que vocês sabem. A gente viu autogestão, aqui é que a gente foi numa numa central, essa aqui à esquerda, a gente tirou só fotos, que a gente não pode tirar de tudo, né? Numa central de um bairro que servia quantas mil refeições? 22.000? Viviam 35.000, não me lembro. Aquelas que Essa, eram 13.300. 3.300, tá. Essa aqui, as outras menorzinhas. Enfim, acho que eu vou deixar agora a Vivian e a Mônica falarem, né? Porque elas conhecem mais a área, mais a necessidade de vocês. E, e termino aqui. A minha parte é essa, é ouvir o que vocês esperam e buscar ajustar esse programa da melhor maneira possível, tá bem? E depois a gente fala de partes práticas que eu também ajudo vocês. Deixa eu passar Eu para vou Vivian. compartilhar, sabendo um pouco da vivência da Mayra e da Márcia, né, dos cenários em que elas estão. Acho que tem pontos muito interessantes. Eu falei muito da sustentabilidade, mas tem um olhar, por exemplo, sobre a forma do comer, que para nós vem muito ao encontro do que a gente vem trabalhando aqui, que é trabalhar a comida de verdade, a comida feita em casa. E esse é um aspecto muito interessante, porque como o francês tem esse apreço, né, ao comer, tem uma relação diferente com a comida, porque se valoriza muito o sentar à mesa, a comida feita em casa, né, é o berço da gastronomia, né, então a gente tem
uma referência muito positiva. Isso é algo assim tão importante que, por exemplo, a nutricionista que nos recebeu na prefeitura de Paris, ela perguntava: vocês têm algum programa como o comida feita em casa, né? Porque eles têm esse valor importante da comida preparada. Então, o que a gente já viu aqui há 2 décadas atrás, de um monte de alimento formulado, né, dentro da alimentação escolar, eu peguei isso, né? Carnes enlatadas, feijões enlatados, pó para sopa, pó para isso. Lá é inconcebível, porque eles têm isso como uma prática cultural. Independente de ter nutricionista ou não, isso é inaceitável para o paladar, para o gosto francês. Então, isso é um aprendizado muito legal da forma que eles lidam com o comer. E o gosto pelo comer é muito incentivado em todos os aspectos, não só por quem está ligado à nutrição e alimentação, mas é algo que está culturalmente inserido, então isso viabiliza muito dos processos. Um outro ponto muito interessante que chamou a atenção é o quanto eles têm rapidez e assertividade para algumas tomadas de decisão e que aqui, dadas as nossas dimensões territoriais, também são alguns desafios, né? Por exemplo, lá não existe lanche da manhã nas escolas. É claro que a gente está falando de cenários econômicos muito diferentes, né? Mas, por exemplo, lá não tem lanche da manhã. Por quê? Porque há alguns anos foi retirado, porque os índices de excesso de peso começaram, de obesidade, sobrepeso começaram a aumentar. Então, entenderam que no cenário, naquele contexto francês, não fazia sentido oferecer um lanche da manhã por conta de que as crianças tomam café da manhã e depois tem um almoço, e lá as crianças ficam em período integral, né? Então, tem outra dinâmica, e, claro, dado o contexto francês, né, de um cenário social completamente diferente do nosso aqui, isso é possível, mas essa dinâmica da mudança é muito interessante, porque aqui, para a gente conseguir fazer uma mudança nesse nível, é bem desafiador, até para a gente tirar esse caráter assistencialista da alimentação escolar que vem de quase um século atrás, ainda é difícil. Então, isso também foi algo muito interessante que chamou muita atenção. A forma com que eles têm a gestão mais aberta, mas muito vinculada à prestação de contas, também é algo muito interessante, né? O lidar com o dinheiro público é diferente do daqui. A participação dos coletivos foi uma coisa que chamou atenção muito positivamente. Esse coletivo da escola que a gente comentou também é algo muito interessante, porque isso é muito presente, e sem contar que a França já tem uma legislação voltada para a sustentabilidade, né, que é EGalim, né, Ju? É, Falei certo a sigla. Galime, que é uma lei que já existe na França, pensando em sustentabilidade e desperdício. Então, a gente tem práticas ali que são muito interessantes, do tipo, é inaceitável jogar comida fora, tem outros olhares para a gente aprender e refletir bastante por aqui, né? Então, acho que é uma experiência muito rica, eu estou conseguindo voltar para cá com outros olhares para dentro das escolas em que eu estou, né? Com práticas pedagógicas muito legais, muitas vêm ao encontro do que a gente faz. Então, por exemplo, a Mari, eu sei que está dentro de muitas escolas também, a gente preza muito, eu sei porque eu acompanho os conteúdos dela, a gente preza muito por autonomia, né? Lá isso já é posto, já é assim. Então, não tem diferente, né? Então, tem muitas coisas legais, muitas inspirações para a gente trazer. Claro, tem coisas que a gente olha, puxa, aqui, lá no Brasil tem um aspecto que a gente está já um pouco mais adiante, mas essa partilha, essa vivência, esse entendimento que vai além do técnico, vai para o cultural, ele é extremamente enriquecedor e traz para a gente novas perspectivas para abrir aqui. E pensando na realidade da Márcia, essa questão da sustentabilidade, eu sei que vem bem ao encontro do que se trabalha, né, no ambiente dela, e isso é muito positivo. Então, acho que são essas as minhas contribuições. obrigada. Se a Mônica já Mônica vai. passou, vai finalizar. Ah, a Mônica já abriu, então fala, Mônica. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Bom dia, gente. Eu sou Mônica, eu trabalho com alimentação escolar, vão fazer 16 anos já, e aí, dentro desse contexto todo, eu já passei por município, por escola federal, enfim. E uma coisa de tudo quando a gente passa nessas vivências que me chama muita atenção é a gente conseguir ver os contextos, né? Porque técnica a gente vai aprendendo muito na faculdade, e as resoluções vão se atualizando, a gente vai entendendo, a gente vai mudando o nosso fazer o dia a dia, mas às vezes, muitas vezes a escola, cada escola é um contexto diferente, né? De social, econômico, como é que a gente fala? O nível de entendimento da equipe, do próprio diretor da escola,
das próprias merendeiras, os alunos, como é que eles lidam com a alimentação. Então, cada escola acaba sendo um contexto. E é isso que me chama muita atenção na questão da gente fazer essas visitas, né? Essas visitas na Europa, como eu já fiz várias. Porque a gente começa a perceber como aquelas técnicas que a gente aprendeu, como é como é que acontece em outro contexto. Então, esses desafios, muitas vezes já estão vencidos, então a gente vai começando a ter vários insights de como vencer esses desafios, e tem coisas que para eles ainda é difícil, a gente já venceu. Então, a gente vai. Congelou. Mônica, congelou. Que pena, tava uma E fala agora? tão gostosa. Agora voltou, voltou. Pronto. Então, é isso que quando a Vivi fala, vamos montar, eu digo, vamos, porque eu acho que isso é muito interessante, né? A gente ver esses contextos e começar a enxergar o nosso dentro dos desafios que eles têm, das coisas que eles resolveram. Então, é muito interessante, eu sou encantada com as visitas e a gente conhecer também o contexto cultural, né? Como a Vivian falou. E aí a gente percebe a questão da valorização, a mudança, como você fala, muitas vezes eu vivi muito isso, de quando os alunos chegarem para mim, começar a falar com eles de uma forma diferente sobre a alimentação. Isso aí falta, mas porque eu vi lá como eles viram diferente. Então, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por as visitas por conta disso. A gente não é só ver outra realidade, que muitas vezes, mas é outra realidade. Não, é a gente conseguir buscar lá essa inspiração e ter esses insights, né? A partir de outro contexto, você conseguir transformar aquilo em uma coisa que vai colocar e resolver vários. Congelou de novo. Resolver vários desafios. Isso. Então, Mônica, obrigada, obrigada. Vou continuando aqui, né? E aí, assim, né? Como é que tá? Que acho que a grande questão, a grande dor de todo mundo é o investimento. Sim, tem que investir. Mas eu queria só lembrar duas coisas que eu sempre falo e acho que agora tem uma terceira. É, o dinheiro tem que ser uma solução, nenhum, não um problema. Então, vocês podem entrar em contato com a gente vê como é que consegue solucionar, fazer com que esse valor que a gente precisa dessa cotização para fazer as coisas acontecerem, né? Tem muitos gastos, tem gastos envolvidos aí atrás. E claro que quanto mais a gente puder investir, mais confortável e mais gostoso e melhor fica para todo mundo. Então, acho que é imaginar nessa questão, essa questão, que seja isso, e pensar que mais do que uma missão de trabalho é algo que é muito enriquecedor. Eu falo por mim, acho que as meninas falaram aqui, eu faço muita visita diferente e é muito enriquecedor. Então, é como se a gente estivesse viajando no espaço e no tempo e aprendendo muita coisa, não é só a visita. Então, talvez encarar isso como um investimento mesmo pessoal, profissional, né? Por vocês trabalharem de uma maneira mais gostosa, até porque vocês investiram em vocês mesmos, porque eu sei que nem sempre as empresas podem ou querem ou entendem ah, investir, né, nessa ideia de vocês. Outra questão que eu gostaria de falar sobre isso é que eu acho que era essa questão. Bom, esse ano foi na França, ano que vem vai ser ainda na França, mas a ideia é que essa missão gire, ela não vai ficar só na França, então aproveitem para vir para a França, porque é um grande centro. Depois da França, a gente tem talvez a Alemanha, que seja que tenha algo assim bem inovador, e depois os outros vão seguindo um pouco, não que não sejam inovadores. Então aproveitem. Isso tinha uma outra coisa para falar em relação o investimento era a terceira coisa, é assim. é, não imaginem isso, né, questão valor e orçamento, como uma viagem turística. A gente estava até comentando antes de começar, né, o encontro com a Vivian. Não é que a gente sempre comenta, e os alunos que vêm ficam assim. é, contentes até, assustados, né, surpresos de que eles não se gasta tanto dinheiro assim. Então é um investimento para a visita, mas depois não é porque não tem museu,
não tem restaurante todo dia, não tem tempo de ficar indo na loja. Não é essa a missão realmente intelectual, cultural, pessoal, social. E então, assim, é esse investimento inicial, mas depois vocês nem sentem vontade, nem têm tempo, tá? Então, não é o mesmo custo que se tem. Então, não é um a mais, é o principal da viagem. Essa missão técnica, então, cada um, acho que a gente vai passar os valores mais para baixo. Não, acho que a gente cortou os valores quando a gente colocou as fotos, mas aí a gente já comenta com vocês. O valor, então, da visita do programa é 1.600 euros, que pode ser parcelado, isso que eu falei, que eu tinha comentado, o dinheiro é para ser uma solução. Não um problema, então pode ser parcelado a cada aluno falar comigo como é que pode fazer, e a gente conversa, então não tem de uma a 5 ou 10, ou é conversar comigo e a gente vê a situação. Nesse valor, então, tem as datas, né, no valor, mas vocês ainda que estão assistindo hoje, tem tempo, porque ela vai aumentando conforme, né, o passar o correr dos meses. Então, agora, para quem se inscreve hoje é 1.600. Dica, inscrevam-se hoje, deem um sinal, se preparem e depois retomem isso, que é porque se a gente não se compromete, ninguém guarda dinheiro, poupança não guarda dinheiro. Então, se vocês querem né, investir nisso ou fazer isso, né, como um sonho, desenvolver alguma coisa para vocês próprios. A minha orientação é essa, já decidam hoje, já comecem hoje, para terem tempo, para se organizar, para ficar tudo mais barato. Nesse valor, então, está incluído todas as traduções, todo o material de apoio, todos os trajetos. O que está mais incluindo? Colação e lanche, toda a curadoria, toda a organização, todo acompanhamento, que vocês são acompanhados de A a Z durante essa semana. Vocês recebem um contrato, então ali tem, não é, né, pagou e pronto, não tem todo o contrato, então vocês são protegidas do ponto de vista jurídico e a Vera quis também. Por que que eu estou falando isso? Em função que eu sei, né, do fato do Brasil estar assustadíssimo, a gente está aqui na Europa tranquilíssimo com essa questão do Irã, com medo, mas ok, está tranquilo, e eu vejo que os alunos que estão vindo estão um pouco desesperados. Nesse contrato tem uma cláusula que fala dessas questões, que se acontecer alguma coisa, vocês têm todo o dinheiro de volta, assim como as companhias aéreas têm. Então, só para comentar que é um contrato de prestação de serviços, onde vocês e a Vera estão protegidas e que tudo aconteça da melhor maneira. Não é um pacote, porque a liberdade de cada um comprar sua passagem e ficar onde quiser, comprar ou por agente de viagens, que a gente pode passar o contato da gente que trabalha com a gente, pode comprar em plataformas como o Momondo, que é a minha preferida, pode comprar por milhas, pode ficar em Airbnb, eu posso indicar apartamentos, Mônica já ficou, Vivian também, apartamentos de pessoas que alugam aqui, então essa também é uma opção de não fazer pacote, para deixar cada um livre de ficar onde, como, quando quiser, e a gente se encontra a cada dia. E agora eu vou passar para vocês, né? Acho que a gente já falou. Acho que se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Tentei falar o básico. E agora para vocês, perguntas, dúvidas, curiosidades. E para falar, só para terminar, assim, né? A gente está, a Vera aqui está com vocês a 100%. Tem algumas coisas que juridicamente, por exemplo, eu não, né, não está anotado, mas eu estou com vocês. Então, eu posso ajudar na passagem, posso ajudar na estadia. A gente faz um questionário de saúde para vocês poderem ter tudo em francês, até para pedir uma aspirina na farmácia, poder pedir tudo, carta de imigração, ou seja, tem algumas coisas que a gente não tem obrigação jurídica, porém, por um compromisso moral e pessoal, a gente está, né? Acho que Vivian e Mônica podem saber que a gente está sempre com vocês para ajudar e acompanhar. Sim, eu vou comentar uma coisa, Ju, e aí eu, na sequência, já peço licença que eu vou precisar sair, tive uma pequena urgência aqui, mas acho que um ponto que a gente às vezes se assusta, falar, fazer um curso em euro, né? Não dá.
Eu fiquei anos enrolando para fazer, assim. Eu fui fazer o primeiro em 2023 e eu queria ter feito muito antes. Mas eu vi o quanto eu poderia ter ganho antes, porque de fato, se, é o que a Ju trouxe, né? Se a gente se organiza com antecedência, assim, a Ju é excelente para conversar, para viabilizar para os alunos. E uma coisa que eu senti na pele, né? Quando eu fui da primeira vez em 2023, eu comprei as passagens com muita antecedência, eu não gastei quase nada. Consegui com milhas e voltar com uma passagem com um valor muito bom. E agora, uma recente, eu fui em cima da hora, eu gastei 3 vezes mais o valor da passagem. Então, esse planejamento prévio, ele é muito positivo nesse sentido, né? E ainda tem a possibilidade, que a Ju não comentou, mas, por exemplo, para pegar um apartamento, né? Já tem ali o grupo de alunos que vai participar da visita, vocês conseguem se organizar, dividir, é uma coisa que funciona super bem. A gente não fica num hotel na frente da Torre Eiffel, que custa uma fortuna, a gente fica nas cidades ao redor, vivendo como as pessoas, andando de metrô, de ônibus e como se a gente estivesse aqui em São Paulo, né? Só que na França. Então, é super tranquilo. O idioma não é uma barreira, que eu acho que essa é uma outra preocupação também, né? A Ju é prova do quanto eu já consigo pedir um café passando menos vergonha hoje em dia, né? Porque a gente vai ali sem falar nada, mas com todo o suporte, no dia a dia dá pra gente se virar, assim, as pessoas são gentis em tentar ajudar, aquela coisa de, francês é grosseiro, não dá informação, não dá nada. Você chega lá e fala assim, olha, desculpa, eu não falo francês, né? Você consegue me ajudar? Eles são super fofos, assim, ajudam muito. Tem muitos imigrantes, então passam pela mesma coisa e ajudam a gente também. Então, só tem a ganhar, não tenham medo de arriscar. Acho que é isso que eu queria deixar como mensagem final. E, gente, eu preciso pedir desculpas, eu tive uma intercorrência que eu vou precisar cobrir uma outra nutricionista, então eu vou precisar sair da chamada, mas desejo que vocês venham, porque vai ser realmente muito especial essa próxima missão, melhor ainda do que foi esse ano. Um beijo. Obrigada, Vivian. Agora vamos Eu só abrir. não vou sair porque eu vou deixar gravando, então depois eu volto para fechar. Ah, não, mas tá na nuvem, pode ir. Pode sair. Então tá bom. Tá já. Um Beleza. beijo. Beijo, tchau. Não sei se vocês querem. Maíra, Márcia, perguntas, Aí dúvidas? eu queria perguntar nas escolas essa questão do ponto de vista de tecnologia, que é algo que é presente, ou alguma ferramenta, ou mesmo pensando em tecnologia para os processos de trabalho, para a produção, como que é isso aí na França? Então, eu vou deixar até a Mônica responder, porque como não, né, eu sou uma mediadora, então não conheço a fundo nenhum assunto que eu trato, faço por mediação. Mas do que eu ouço dos alunos e tudo, quase tudo aqui já é tecnológico, tudo é muito, né, assim, o ser humano já tem bem menos atuação ali, tem muita, tô esquecendo o nome, muita coisa já trabalhada esqueci o nome, automação, muitas coisas. Por exemplo, na parte de limpeza, né, e de lavagem, não tem quase, né, é um ser humano só para ligar e desligar a máquina, tá? Agora, não sei se a Mônica quer comentar, porque como é a área dela, ela conheceu um pouco. É mais Automação, muita coisa automatizada, desculpa. isso, era isso que eu ia falar, é muito automação, porque eles entendem que o processo precisa acontecer, então o foco é o processo ser finalizado e eu quero o resultado. O ser humano tem que ter aquele resultado final e tem que ser atendido. Então, eles focam muito nos processos, então é muito mais comum ter essa questão que a gente fala de automação, acho que a palavra melhor é automação, né? Fazer essa automação de algumas etapas do processo para que ele fique mais simples e você tenha um resultado melhor. Então, o É. caminho é esse. É que eu agora, Márcia, não vou me Uhum, lembrar, mas, por exemplo, a tá. gente foi numa cozinha que atende 4 escolas, tem 2 funcionários, Nossa, tá? Agora, assim, eu não tô conseguindo te falar se são 2 funcionários para 4 escolas com 50 alunos no total, mas acho que é umas 200 e tal refeições por dia, e 2 funcionários. Jesus. E no caso, eles trabalham assim com sistemas, quando eu falo em tecnologia, também para gestão, então, para cardápio, ficha técnica, requisição de gêneros, tudo Tudo, isso. tudo, 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 tudo. Esses sistemas de gestão, né? Não sei se a gente pode chamar hoje de inteligência artificial, mas Uhum, tudo, mas desde o pedido
até a distribuição. Tá? Tudo isso sistema de gestão também, conforme na distribuição, conforme vai, os pratos vão saindo para calcular quantos que tem que refazer, qual o prato que está mais saindo, tudo é a parte toda de gestão da qualidade, né? Dos fluxos, temperatura, todas as câmaras frias e é, a parte quente também são todas automatizadas, a questão de temperatura, né? Tanto de câmara fria, Uhum. de Porque não forno. tem nutricionista em todas essas escolas, Não, assim, na necessariamente. verdade, aqui é o dietista, né, que existe. O dietista, ele vai depender muito, depende muito. Então, na Sodexo, o dietista está na central, fazendo os cardápios da central para enviar, mas depende muito, depende do contrato que a escola tem, se ela tiver, se ela é autogestão, se não é autogestão. Mas não existe essa obrigatoriedade de um nutricionista na área de produção. Na prefeitura, que nessa moça é da prefeitura. Ela é da prefeitura, tem, por acaso, mas não é uma obrigação, é uma conquista do dietista. Então é muito interessante que tenha, mas não é obrigação, nem todas têm, nem todas têm. Bacana, né? É uma economicidade, né, de É, recursos, né? Muito inteligente, né? venha ver. Ai, quem sabe, um dia eu quero ir, sim, quero me dar de presente. Mas não pode ficar um dia, olha, sabe assim, 100 É, tem eurinhos. que pôr meta, é. Não, tem que olhar para isso como prioridade. Que aí você fala, né, a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais receosa, vai assumindo outros compromissos pessoais, mas é isso, tem que vislumbrar e colocar um prazo, é. Eu vou Eu até falo focar. assim, né? Eu até brinco, é se endividar. Se a gente não se endivida, ainda mais velho, que tem o filho, que tem a sogra, tem a mãe, tem o carro, tem a casa. Se a gente não se endivida, vai tudo para todo mundo e quando a gente vê, cadê o nosso projeto? Por isso que eu falo endividar. E você endivida, você vai lá e corre, paga, e você fala, ui, eu fiz. Mas tem que vir, é muito interessante de ver, né? E normalmente os alunos ficam surpresos com essa questão da produtividade, pouquíssima mão de obra para um bom resultado, com a questão da gestão da qualidade, que é muito na ideia europeia, que é obrigação de resultado, não de meios. Então, é aquilo que a Vivian falou, né? Que no Brasil, o nutricionista é mais higienicista, e aqui não, aqui é mais a questão resultado. O resultado tá bom, mas eles são super rigorosos. Mas é só que não tem aquela obrigação da luvinha, nananã, não tem aquela neuras, mas são rigorosos, sim. Maíra, você, deixa eu ouvir. Gente, bom dia aí para todas. Eu sou nutricionista escolar da Prefeitura de São Paulo, né? Faço parte do quadro técnico e eu dou consultoria para escolas particulares. Também dou mentoria para nutricionistas escolares, né? Eu tenho cursos na internet, eu faço meus cursos, tenho meus alunos. E é Ó, sempre, né, interessante conhecer outras realidades, outras culturas. Vocês falando da parte da cultura, de não ter lanche da manhã, né? É outra realidade, né? Até cultural mesmo. Aqui, se você tirar alguma coisa, você tá, né, tirando da boca das crianças, sai no Datena, etc, etc. Então, é bem diferente, né, da nossa realidade. E seria um prazer poder ir com vocês. No momento, eu não tenho como afirmar, olha, hoje eu vou, mas eu gostaria sim de conhecer. Eu já tinha visto, né, essa missão, a Vivian já tinha me contado. Eu achei que hoje vocês iriam mostrar mais sobre o que aconteceu, e até eu podemos acho que mostrar se vocês vocês quiserem, mas na e aí eu verdade. acho que, Ah, desculpa, não, 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 mas eu acho que não. vocês poderiam fazer um encontro para mostrar de fato os casos, as visitas, fazer É, algo nesse sentido de um curso, um workshop, porque realmente é uma coisa que, né, muita gente gostaria de saber. E nem todo mundo tem é, condições de ir, né? a ideia aí é com as outras pessoas, porque a minha ideia mesmo é fazer as pessoas virem, porque não é igual, Uhum. não é a mesma Ah, coisa. sim, com Essa é só certeza. a ilusão de que eu aprendi. E é diferente, como eu falei, esse de pizza. Diferente você ir numa escola maternal e ver não, um murinho pequenininho cheio de cúrcuma, de, como é que fala? Ah, Curry e outras coisas. ah. São coisas diferentes. Então, a nossa ideia é mesmo ver.
né? Sim. E a ideia, o encontro era hoje era mesmo assim, para falar, olha, gente, é muito interessante como funcionam, venham, venham. Se não vai ter, não vai ter no Espera Empate num dia de escolar, Mônica. Tem agora uma aula quinta-feira de cultura e alimentação europeia, que vocês vão aprender muito com a Bárbara e com a Luísa. E depois acho que a É gente tem que onde? falar. É no Veraquiz Conecta. Entra no Uhum. www.veraquiz.com/conecta. Essa aula quarta-feira agora. Ele vai falar de hábitos culturais alimentares com a professora Ah, Bárbara, que é da Universidade de Coimbra, e a Luísa, que é de Parma, da Itália. com certeza ir é um mergulho na cultura, uma imersão, né? Fantástico. Claro que É. nenhuma aula online ou presencial vai substituir, né? Com certeza. Sim, mas vejam, vem nessas aulas, porque aí a gente vai falando, a gente já teve aula de alimentação escolar, tem um monte de coisa, e a gente pode organizar e ver, depois aí você tem Legal, que pedir para a Vivian e para a Mônica, organizar os cursos, eu organizo. Mas a Vera Kiss em si é essa ideia, é a internacionalização mesmo, legal. de Muito colocar. bom. Prazer conhecer, Juliana, todas vocês. Eu já conheci a Vívia. Parabéns pelo trabalho. Realmente, assim, é muito, muito Obrigada, interessante. e segue a Gostaria de gente. poder ir um dia. Venha, mas repense essa coisa, me chama. Eu vou colocar meu, a Márcia já tem, né? Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui para você. Peraí. Não, tá errado. Eita. Pronto. Me chama porque aí a gente aí conversa, eu vou te mandar e fica de olho nesse Conecta Nutri, porque aí são aulas mais para nutricionista mesmo. E essa semana vai ter uma só de APPCC, vamos ter um mini curso, vamos ter um mini curso de alimentação escolar, Mônica? Não me lembro que a gente tinha um mini curso de alimentação escolar. Tinha um mini curso, só que a gente estava vendo como era que as pessoas, quem vai É, chegando para produção de refeições, se tinha isso. muita gente nessa área para poder retomar. Por isso que ficou primeiro o mini curso de APPCC. É. Mas, Maíra, veja, dá uma olhada e pedem, porque tem muita coisa que a gente não faz, principalmente para o nutricionista, porque não tem público. Aqui eu, do outro lado do oceano, isso que eu tô falando, eu, tá? Aí eu deixo vocês se mobilizarem e pedirem que a gente organiza. Eu daqui do outro lado do oceano, para mim, o nutricionista brasileiro não está interessado, ele quer ir onde está a moda. É, E como a gente não está na moda, Sim. alimentação escolar não é moda, essas partes que a gente fala, mesmo que quando a gente fala de cultura, a gente não fala sobre a ótica de nutrição comportamental, quando a gente fala de alguma coisa de nutriente, a gente não fala sobre a ótica de nutrição funcional. A Márcia conhece mais, né? Como a gente não está na moda, até Márcia, que já fez algumas, já fez uns dois conectas com a gente, alguns papos à mesa, né? Nutricionista não aparece, Maíra. De várias discussões que a é, gente tem, elas são ricas, heterogêneas, né? Ecléticas. Não tem. Eu tenho engenheiro de alimento, médico veterinário e nutricionistas que despontam, assim, como a Márcia, é uma cigadora, a Mônica, a Vivian, tem a Arlete Santos, tem umas, posso falar, posso contar nos dedos, que a gente tem isso que segue. E não é uma questão, e não é uma questão só financeira, né? Que a gente tem o Papo à Mesa gratuito. O Verex Conecta não é a coisa mais absurda do mundo. E tudo isso com a questão do certificado europeu. Então, eu não sei. Conto com vocês aí. Mas se vocês tiverem, é só pedir, a gente organiza. obrigada, Legal. Juliana. Imagina. Fiquem à vontade e isso que eu falei, Maíra, me chama e a gente vê aí essa questão, tá? Se der, como não der, vem falar comigo que, olha, pergunta para a Mônica como eu trouxe ela para lá, para cá. Consegui trazer Mônica, olha. Quase na marra. Mas eu Vem. fui É, arrancada, fui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Que você vai abrindo, vai enxergando as coisas de uma forma diferente. Não é que você vai enxergar uma coisa diferente. Você passa a enxergar de um ponto de vista diferente. Aí você começa a refletir melhor,
a tomar decisões mais claras, com objetivo. Então, dá aquele boom assim, né? Eu começo a ampliar a minha visão. Acho que é É. isso, a gente amplia a visão. E Mas aí depois você foi conversa com a a Maíra melhor coisa. do seu medo financeiro também, seu medo, as condições, E foi desse jeito também. porque Maíra a gente olha assim e fala para todo mundo, a gente olha e fala assim, as pessoas que vão são daquelas que pagaram tudo à vista, vão ficar na frente do Champs-Élysées. Não é bem assim. Eu já tive gente, aluna que vendia, como é que chama? Aquele chocolate lá com creme de leite, trufa na beira da escola, na porta da faculdade para vir. Entendeu? Então, só assim, não quero convencer para ninguém para vir, é só para assim, se vocês têm esse sonho, não deixa essa questão impedir vocês de fazerem isso, Exato. tá bem? Não deixo. Márcia, você Firme e também, olha lá. forte. Hã? Tá Hã? bom, pode deixar. Mas Não, sou mas a fã gente de vocês, viu? Parabéns. É se vê um aqui na trabalho tela. muito inovador. Vocês vêm no próximo Papo à Mesa, que a gente vai apresentar a cartilha, o documento que a prefeitura fez, com Eu a Lei. vi até. Tá marcado, semana que Às vezes vem. eu não consigo por conta de coisas pessoais que Sábado. coincidem, enfim, terapia, uma delas, por Como exemplo. que faz para participar? Chama Papo à Mesa? Papo à Como Mesa. que... Eu tô atrasada com a divulgação, mas me dá um oi lá no WhatsApp que eu te mando tudo bonitinho, Tá tá? bom. O Veraquis Conecta é dessa quinta, que vale a pena. E o Papo à Mesa é uma vez por mês aos sábados. Depois tem o canal YouTube que você pode assistir. Ah, vou procurar também. O próximo é Admiro o. muito o trabalho de vocês. Já acompanho há é, algum tempo, assim, à distância, quero conhecer. Não, então Hum. siga e chamem os nutricionistas que querem alguma coisa diferente, tá Tá bem? Que eu mais já tive. difícil. Não, porque Aí assim, tá mais... Mônica e Vivian que me puxaram para esse lado, que já faz anos que eu tinha desistido dos nutricionistas. Elas é que me puxaram. Não, 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 a gente precisa não. Então, eu falei, vó, me puxem. Aí a gente oferece mais coisa para vocês, tá bem? Joia, bom dia, Beijinho, gente. gente. Bom final de Obrigada, Tchau, semana. Me beijo. chama, obrigada. Maíra, para te mandar Beijo, bom tudo. fim de Márcia, até a Tchau. semana. próxima. Beijo. Prazer, Até, tchau. beijo, tchau. Ups.